Minha torcida gloriosa, mais informações de nosso Botafogo, novidades sobre treinador, um novo nome português ganhou força no Botafogo, acredito que muita gente não conheça, mas eu vou falar aqui pra vocês já já, inclusive também Jorge Jesus, também tem aí o Arthur Jorge também, que vou falar também sobre isso, tá galera, tem possibilidades aqui, então eu quero pedir pra você que é botafoguense pra ser mais um inscrito aqui, deixar o like e compartilhar. E galera, não esqueçam, por favor, de mandar para 2 ou 3 amigos botafoguenses para deixar eles informados, tá? Além disso, vamos falar também aqui sobre saídas de jogadores, não é só o Jair que tá de saída, também tem outros jogadores também, e chegadas aí que tá chegando reforço no Botafogo. Então eu já volto com vocês, e assim que terminar as duas matérias pequenininhas que eu separei para vocês, eu volto para falar o que falta de informações. De volta, a gente tem um post do Bastos, zagueiro do Botafogo, muito importante para o Botafogo, dizendo que correu tudo bem na sua cirurgia, né? Vamos botar aqui na tela, Tatá, para a gente ver, por favor? Ó, tudo correu bem, graças a Deus. Os meus agradecimentos à equipe médica, que fez com que tudo corresse da melhor forma. Em seguida, a família que está sempre presente. Obrigado ao Botafogo por ter enviado o doutor Thiago Carminati para acompanhar todo esse processo. Mal posso esperar para voltar a fazer o que gosta. É um grande reforço. Fernandão, você que jogou muito tempo ali para essa zaga do Botafogo, né? Foi muito bem no ano passado ao lado do Alexander Barbosa. E que felicidade vê-lo já operado e agora pronto para recuperar a forma. Verdade, GV. Há muito tempo a gente não via uma defesa tão consistente assim no Botafogo, né? Se entendendo muito bem. Mesmo a de 2023, que é Adrielson e o argentino Cuesta, que foram muito bem, mas com a consistência de Bastos e o Barbosa, a gente não via há algum tempo. E foi um cara que entregou muito o Botafogo, não só fisicamente, como tecnicamente. E é bom ver o Bastos feliz, tentando se recuperar, porque agora com a saída do Jair, que eu vi que já foi negociado com o Nottingham Forest, precisa muito que ele se encaixe bem, mesmo que o Caio... Pantaleão. Eu não tenho respeito por esse cara, porque apelido de Pantaleão, o cara deve ser madeira, já vi. Pelos vídeos que eu vi, mas o Bastos já tem experiência, está entrosado, conhece a torcida do Botafogo, enfim. Volta, Bastos! Bom, parece que tem, se o Bastos está regressando, né, Bigode, interesse do Grêmio pelo Danilo Barbosa, Mano Menezes, parece que indicou a contratação dele. O Danilo, que foi muito importante para o Botafogo nesses últimos anos também, não só defensivamente, fez gols importantes, a gente está vendo aí. Bom jogador. Se for, tomara que seja para o melhor para ele e para o Botafogo, né? Sem dúvida, GV. Eu acho que faz parte também, né? A gente não pode esquecer que o Botafogo é uma SAF. Então, se for benéfico para o John Textor, ele vai vender. E eu acho que o Danilo, ele cumpriu bem esse papel dele no Botafogo, tem cumprido bem esse papel dele no Botafogo desde que ele chegou. Me surpreendeu um pouco a escalação dele para o jogo contra o Palmeiras. Eu, se fosse o Paiva, não teria entrado com 3 volantes. Estava até conversando isso aqui com o Fernandão. Mas ele não tem culpa nenhuma e ele foi bem no jogo. Aí não é com ele. Quem tem que jogar, quem tem que decidir é o treinador. Mas eu acho que para o Botafogo pode ser uma boa. Até porque, GV, a gente tem uma janela de transferências aí chegando. E eu acredito que o John Textor... ele vai abrir o cofre. Eu acho que ele, mediante a todas essas perdas do Botafogo, eu acho que ele sabe que o Botafogo precisa trazer novos jogadores para, quem sabe, brigar por coisas grandes ainda nesse ano. Então eu acho que, se for da vontade dele e do próprio jogador também, do Danilo, de sair para ter mais espaço, eu acho que o Danilo no Grêmio joga, e joga até com uma certa frequência. Eu acho que fica bom para todo mundo. Agora, não pode deixar de ir ao mercado. Tem que contratar. O Botafogo precisa se reforçar para essa sequência de 2025. Ô, Vene Casagrande, que história é essa do Jair que assinou, que não sei o quê? Meu zagueiro. Assinou aqui, meu ontem. menino. Ai, meu menino. Meu menino. Não durou nem 6 meses na minha casa. O que aconteceu? Mas durante esses 6 meses Fomos aí... felizes. Foram felizes, Fomos. exatamente. Ele honrou o contrato dele, a camisa do Botafogo. Fez gol, inclusive, na Copa do Mundo. Primeiro gol de um clube brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Jair honrou, mas agora está de saída do Botafogo, porque na noite de ontem ele assinou, enfim, o contrato dele com o Nottingham Forest. Inclusive uma informação confirmada pelo próprio empresário do atleta, que é o Juliano Bertolucci. E agora ele está de saída, contrato de 5 anos com o clube inglês. E o clube inglês vai pagar ao Botafogo 12 milhões de euros. É um valor menor do que o Botafogo pagou para tê-lo. Foram junto 14, ao Santos. né? Exatamente. Mais o Tiquinho, né? Só que aí o Tiquinho foi em relação a pagamento de uma dívida antiga, Sim. envolve essa operação. Mas o Jair, na ocasião, custou 14. E agora vai receber 12. Por que isso?
Aí eu perguntei isso para a pessoa falou assim, Vinícius, você tem que olhar também forma de pagamento. A gente vai pagar ao Santos de um determinado jeito, nós vamos receber do Nottingham Forest de um determinado jeito. Acaba sendo melhor você receber mais rápido num valor menor, entende? Isso é economia. Eu nunca recebi um valor tão alto assim, José Ilan, então eu não entendo muito bem. Mas além da relação do John né? Textor com o grego, né? Que é o Marinacos, exatamente, né? que é uma relação muito boa. Ô, Pedrosa, esse cara era bom pra tu, hein? Não era, não. Esse grego aí? Não. Viu como é que ele tá metido? Ele tá. Ele Você tá vendo como é que ele tá metido? Ele tá. Ele Tu conversou não ia com querer o VAR. que ele comprasse o Vasco? Não, com esse mutreta aí? Não gostaria, não. Mutreta! Olha só, vamos lá. Vamos lá, a gente precisa deixar claro aqui. Gostei do Por mutreta. quanto que o Jair foi comprado pelo Botafogo? 14. E tá sendo vendido por quanto? 12. Não tem maquiagem que me faça acreditar que esse negócio está sendo bom pro Botafogo. Isso está sendo horrível pro Botafogo. A questão é que o John Textor tem uma relação com o Evangelos Marinakis, que é o dono lá do Olympiacos, e que chegou sim a conversar com o Vasco, chegou a assinar a NDA, chegou a marcar a reunião e depois deu pra trás. Aí chegou a negociar com o São Paulo, vocês sabem que ele estava negociando com o São Paulo, negócio de captação de base e tudo mais. Agora parece que já tem um Botafogo no negócio, porque o canal do Medeiros, que é o Matheus Medeiros, competentíssimo jornalista que cobre o Botafogo, falou que tem a intenção de, quem sabe, fazer um trabalho de captação da base do Botafogo. Então, eu quero isso pro Vasco? Eu não quero não, Fernando. Eu não quero não. Porque, assim, a base, ela é muito mais valiosa do que muito clube, no sentido de, às vezes você compra um clube por 700 milhões, a gente até já conversou sobre isso. O Fluminense é um bom cara. E tu vende um moleque por 500, um jogador por 500. Então, assim, é muito complicado você tentar entrar nessa situação toda. O Jair chegou no Botafogo, 6 meses está sendo vendido. O Igor Jesus está sendo vendido. O Cuiabano está sendo vendido. 3 jogadores para o mesmo local. Só uma atualização, o Cuiabano não vai mais. Tá, o Cuiabano não vai mais. O Igor Jesus está indo por quanto? Foi por 18 e ele 12. 12. 30. Então a gente está falando de 30 milhões de euros em 2 jogadores que, desculpa, o Igor Jesus com a bola que ele estava jogando, ele poderia ter saído por 25 tranquilo. E o Jair não vale 12 nem aqui nem na China. O Jair é jogador para 20 milhões. Mas sabe o que eu penso? Então... Eu, Fernanda, coração franco aqui como torcedora, tá? Eu penso o seguinte, eu já fiz muita conta pro Botafogo, mais do que da minha própria casa, Zé. Negócio de luz, gás, já fiquei, se vender fulano vai pagar salário, se puxar daqui vai se cobertor curto. Hoje eu vivo num lugar que assim, o dinheiro, eu quero a taça. Se no final do ano o John Textor me entregar uma outra taça pra eu beijar, o Igor podia sair mais caro, o Jair também. Eu, Fernanda, a não ser que seja, o cara começou a fazer um dinheiro sujo, um dinheiro de um lugar que não é legal e tal. Agora, se ele entende que vamos dizer assim, na relação social dele é importante, às vezes ele negociar um jogador num valor menor para ele conseguir ter o bom tráfego ali, eu não sei, eu não vejo problema. Mas o problema não é esse, Fernanda. O torcedor do Lyon poderia estar pensando igual a você. E o Lyon está rebaixado lá na França. Por conta de questões financeiras de John Textor. Se enquanto isso acontecer e eu tô lá buscando um título e o Botafogo tá com dinheiro limpo, não tá vindo de um lugar obscuro, eu tô feliz enquanto torcedora, né? O fluxo de caixa, quando eu falo mutreta, é no sentido de, não é falcatrua ou algo desse tipo, é mutreta no sentido de você comprar um jogador por 14 e vender por 12. Tem alguma coisa errada aí. Nessa eu tô com o Pedrosa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa acontecendo que não faz sentido. Porque se você comprou um jogador de 18, 19 anos, está vendendo por 12, um cara que você comprou por 14 para a Europa, meu amigo, qual a valorização que está dando isso pro seu clube? O que seu clube está ganhando com isso? O ponto é esse. Então, assim, eu já falei aqui. O John Textor, em 2024, ele fez algo que nunca aconteceu na história do Botafogo, que nunca aconteceu na história da maioria dos times. Só Flamengo e Santos tinham conseguido. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Só que o 2025 do John Textor é muito mal planejado. É muito mal feito. E se o torcedor do Botafogo não ligar o sinal de alerta, daqui a pouco vai nessa de, isso aqui, bota para debaixo do tapete aqui, bota para debaixo do tapete ali. E cadê o Botafogo? E o Botafogo está sendo prejudicado com isso, porque o time está sendo desfacelado. Perdeu novamente seu zagueiro titular, perdeu seu atacante titular, tá trazendo outros jogadores. Mas qual é a certeza de que isso vai dar certo? O futebol não é ciência exata. Você tem que ter planejamento para você conseguir conquistar as coisas. Às vezes acontece até sem planejamento, mas isso não é o ideal. Foi isso que eu falei, inclusive, quando a gente debateu aqui o futuro treinador do Botafogo. Esse futuro treinador do Botafogo, quem é? Ele vai chegar novamente no meio de uma reformulação total. E nesse debate de vocês dois, eu tô com o Pedrosa no sentido assim, o sinal de alerta tem que ficar ligado. Porque não dá para o John Textor ficar fazendo isso a todo momento, porque isso prejudica o desempenho.
Porque Fazer se apegar... o quê? Vender? Mas Não, todo não, mundo não. faz. Não tem como mas você olha segurar só, um jogador que é uma joia. Isso aí Fernandinha, é o outra Jair foi parada. contratado 4 meses depois. Eu duvido que ele tenha sido contratado para ser vendido 5 meses, 4 meses depois. Não, isso Pelo não deve contrário, ter no sido. contrato dele estava combinado que 18 meses ele iria para o Lyon. Então, assim, é óbvio. E outra, o Igor Jesus ele valia mais do que ele foi vendido. 18 milhões de Mas euros, eu acho entende que pouco. pro torcedor, se ele tiver uma resposta esportiva, Mas eu acho que o torcedor não tem que pensar só no campo, não. É isso. O torcedor não pode ficar pensando só no campo. Porque se o torcedor pensar só no campo, daqui a pouco, tá ganhando, mas e o clube? E financeiramente? As coisas estão sendo bem feitas? Ele ainda dá sorte, Fernanda, que aqui não tem esse sistema de rebaixamento, caso você tenha algum tipo de problema. Não tem fair play financeiro implantado aqui. Então você não tem punições desportivas nesse sentido. Então, se tivesse, o Corinthians estava rebaixado, o Vasco também estava rebaixado de novo, entre outros não, clubes eu que entendo devem perfeitamente. muito. Vocês entendem que um clube que mudado. tinha 1 bilhão em dívida e hoje caiu pela Mas- metade e que tem respostas esportivas, o torcedor olha e acha que tá tudo bem. E eu, como torcedora, falo. Mas, Cara, ele vai Fernandinha, ter eu acho que o um torcedor, jeito dele de ele tem que negociar, de levar administrar. e trazer. Ele tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Não, Ele tem de que olho ficar o torcedor já fica. Mas eu não sei se tem um sinal de alerta tão grande pro porque torcedor botafoguense nesse momento. Eu acho que no fim das contas acaba sendo um pensamento muito vazio. Ah, beleza, se eu ganhei título, tô nem aí pro que vai acontecer. Eu acho que não. Eu acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado e o torcedor ele tem que administrar, ele tem que cobrar. Porque senão é assim, beleza, é SAF, nada mais eu posso fazer. Seja o que Deus quiser, se a bola entrar, entrou. Não, eu acho que o Não, torcedor... não é isso. Tá, galera, vamos no primeiro ponto principal aqui que todo mundo quer saber, que é sobre os treinadores, né? Treinadores lá, treinadores aqui, e muita gente fica se perguntando o que que tá acontecendo. Galera, tem muita gente mesmo aí que tá publicando um monte de coisa e nem procura nem saber, tá? E galera, informações oficiais só vão sair quando o Botafogo anunciar, tá? Por exemplo, o Botafogo fechou com o técnico tal, aí eles divulgam lá nas redes sociais do Botafogo, divulga em tudo que é lugar, tá? Mas enquanto isso, galera, não vai sair informação de ninguém dali de dentro, tá? Por exemplo, a Botafogo tá fechando com fulano, eles não vão falar porque inflaciona o mercado. Então fica claro, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro ponto. Técnico Luiz Freire do ex-Rio Ave e Vitória de Guimarães é um dos nomes cotado para ser o próximo técnico do Botafogo. Promissor, bom gestor de grupo e vestiário que ama o futebol ofensivo, como o Freire pode se encaixar no Botafogo Way, tá? Então tá aqui, ó. Esse é o rapaz aqui, é o primeiro nome para vocês. Lembrando também que não tem, como é que eu posso dizer, outros nomes envolvidos que não seja desconhecido, tá? Até o momento, esse é o cara que eu tô vendo assim, mais desconhecido no momento, né, galera? Porque os outros nomes se passa onde? Vou mostrar aqui para vocês aqui agora, ó. Vamos lá. Primeiro nome aqui, vou passar aqui para vocês, ó. O primeiro nome, galera, vem desse cidadão aqui que já passou no nosso Botafogo, que é o Arthur Jorge. A multa decisória dele é muito alta. Cara, a dívida e bate-boca pública, assim, é o que a matéria tá falando, tá? Por exemplo, ó, cara, a multa dele aqui, vou ser bem direto, ó. A multa do Arthur Jorge tá chegando no mínimo 100 milhões de reais. Duvido muito que o Textor queira pagar por isso, tá? 100 milhões, porque a multa dele é baseada no seu contrato. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Da multa rescisória, aqui, ó, eu quero falar uma coisa de Arthur Jorge, que é assim, a multa rescisória. Vamos lá. A multa rescisória dele é o tempo do contrato que ele tem com o clube. Ele tem contrato até o final de 2027. São 5 milhões de dólares ao ano. Então vamos fazer uma continha aqui. Isso aqui foi o que o jornalista fez, tá, galera? Eu tô só compartilhando com vocês, ó. Dá 50 milhões por ano. 60 milhões de reais. Esses 2 anos de contrato ainda, juntando os dois anos no caso que ele tem de contrato, vai dar mais de 100 milhões. Cerca ali de 120 milhões de reais fácil. Então assim, galera, baseado nisso é muito difícil que ele venha. Muito difícil. Mas estão especulando, galera, olha só. Muita gente no Twitter tá falando, tá? No ex-antigo Twitter tá falando que o novo treinador do Botafogo vai ser o Jorge Jesus. E por que estão falando isso? Porque, ó, ele estava pronto para assinar com outro clube, só que daí o clube que ele ia assinar ganhou... Outro nome ganhou força dentro dos bastidores, então tem muita gente publicando aí que que o Botafogo está prestes a fechar com o Jorge Jesus. Assim, não sabemos se realmente vai fechar, porque como eu falei para vocês, a galera só se fala, o clube só vai falar quando fechar. Então, antes disso, fica dependendo de jornalistas, dependendo de empresários que vazem essas informações. Então a informação no momento é essa. Tá, galera? Vamos lá. Vamos falar aqui também sobre jogadores aí do Botafogo. Para quem não sabe,
eu acredito que todo mundo já saiba, mas o Botafogo vendeu o Jair ao Nottingham Forest por 12 milhões de euros. Sim, 12 milhões de euros, muito menos, quer dizer, muito não, mas menos do que o Botafogo pagou por ele no Santos, ao Santos, né? Então, assim, foi um valor abaixo, sim, mas, galera, não é só prejuízo, mas também não pode vender todo mundo, né? O Botafogo está contratando ali, contrata aqui, e a próxima janela agora eu acredito que o Textor vem forte no mercado. Mas, ó, o Botafogo não pode perder seus principais jogadores. Mas nesse caso aqui, o Textor tem uma parceria com o Marinax, lá dono desses clubes pra lá, galera. E, cara, isso vai beneficiar tanto o Botafogo futuramente quanto o próprio Nottingham Forest. Tá? Então, assim, é uma parceria que eles têm, que, se eu não me engano, envolve a base. Cara, essas coisas do tipo aí. Tá? Então, assim, fica muito melhor aí pro Botafogo. Não agora, mas futuramente. Porque, como eu falo, galera, o Botafogo ainda não é autossustentável com a base. Então, o Botafogo só vai, por exemplo, o Botafogo vai fechar com atletas nesse ano, o ano que vem já pode vender. Porque ainda não tem ali uma renda autossustentável. Para segurar aqueles atletas e tal, precisa vender o dinheiro no Botafogo, precisa estar rodando ali para o Botafogo trazer atletas e fazer mais dinheiro. É assim que funciona a SAF do Botafogo hoje. Mas quando o Botafogo tiver uma base bem rentável, que dê para segurar elenco por 3, 4, 5 anos, galera, isso vai ser tranquilo, tá? Tranquilo. O Botafogo projeta para daqui a 3, 4 anos o Botafogo ter isso já, tá bom? Vamos lá, galera, outra informação. O Segovinha, galera, o Segovinha tá de volta ao Botafogo do empréstimo. Olha só, de volta ao Botafogo do empréstimo. Você tem noção do que é isso? Então ele tava lá, cara, mas o Segovinha não jogou nada, meu amigo. Melhor que Juan Cruz ele é, né? Eu sei que é uma função diferente, mas melhor que o Juan Cruz ele é. A gente pagou tanto valor no Juan Cruz e graças a Deus ele tá saindo agora, tá? Sinceramente, ele tá indo para os Emirados Árabes, né, galera? Eu vou até passar aqui a informação para vocês, ó. Cadê ele? Juan Cruz. Tem que procurar esse homem aqui para agradecer, ó. Ele tem negociações avançadas com o clube dos Emirados Árabes. Eu espero que aqui, ó, o Botafogo comprou ele por 47,8 milhões de reais. Não sabemos o valor que ele vai sair, se sair, né? Mas eu acredito que ele vai sair agora sim, porque tá sem espaço. Mas boa negociação do Botafogo colocar esse cara para fora logo. Vende por 5, por 2 é melhor do que tomar mais prejuízo ainda. O cara dentro de campo, sinceramente, se torna um a menos. Outra coisa, galera, Sérgio Conceição era um dos nomes especulados para treinar o Botafogo. Tá, galera? Eu tô passando aqui um combo de informações de uma vez só, né? Mas, ó, era um dos nomes para trabalhar dentro do Botafogo. E diz um jornal português que ele não quer trabalhar no Brasil. Se vai trabalhar, não sabemos. Acredito que se o Texton convencer esse cara com um dinheirinho a mais, né? Mas, ó, tem aqui toda aquela questão. Já falei aqui sobre Jorge Jesus, Arthur Jorge, e agora é sobre ele. Dizem que ele não quer trabalhar no Brasil. Não sabemos, né? Mas acredito que com um bom cala-boca, no caso o dinheiro, ele possa vir sim trabalhar no Botafogo. Então, assim, são bons nomes para o Botafogo até agora. Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Arthur Jorge. Esse Luiz Freire, eu confesso, galera, que eu não conheço. Mas se for para ajudar o Botafogo, que vem, seja feliz aqui, né? Outra coisa, o Botafogo também pode perder o Gregory. O Botafogo pode perder o Gregory na próxima janela. Então não é nenhuma novidade caso alguém pague a multa e leve, tá, galera? Não é nenhuma novidade. Mas pode acontecer. Esperamos que não, né? Porque o Botafogo, como já divulgou, que está muito otimista para manter o jogador. Mas, se chegar a proposta de pagarem a multa e ele quiser ir, infelizmente ele vai, galera. Vai ter que ir embora. E a informação também, galera, tem aqui do Danilo Barbosa. O Grêmio queria contratar o jogador. Quer contratar e tal, mas o jogador já divulgou que só quer sair do Botafogo se for para ir para o exterior. Isso foi uma proposta muito boa. Caso contrário, ele quer ficar mesmo no Botafogo, né, rapaziada? Então, assim, são algumas informações que eu queria trazer para vocês nesse momento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Bastos também fez uma cirurgia. Cara, ó, a previsão de recuperação do Bastos é 3 meses aqui. 3 meses. Ele fez a cirurgia na Itália. E vamos aguardar aí, velho. O Bastos era um baita zagueiro ano passado. Jogou pra caramba. E, cara, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. Não se impressionem se caso mais jogadores de Botafogo sair. Tá? Pode sair o Gregory, pode sair outros nomes aí do Botafogo. Mas também vai chegar jogador, tá, gente? Então não adianta ficar só lamentando, porque o Textor não vai deixar todo mundo ir embora e vai ficar só com o refúgio, né? Ele vai trazer jogador. E isso aí vai ajudar muito mais o Botafogo. E esperamos que o novo treinador que venha possa conquistar títulos com o nosso glorioso. Então esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe. Tamo junto. E é nóis.